João 4, verso 19. Antes de eu tratar propriamente dita a passagem que nós vamos ler hoje, eu vou fazer um breve resuminho do que eu trabalhei no domingo, na segunda-feira, aquela que eu fiz a live, onde eu tratei sobre a mulher samaritana, a segunda parte, onde eu trabalhei do verso 13 até o verso 18. Eu fiz a leitura do verso 13 até o verso 18 e eu tirei 3 aplicações daquele texto. Primeiro, a primeira aplicação daqui do verso 13 até o verso 18 foi o seguinte: Jesus enfatiza a vida devassa que aquela mulher levava, dizendo o seguinte: 5 maridos já tiveste. Jesus quis repreender aquela mulher. E eu falei que a gente acha muitas das vezes que Jesus só foi um cara legal, que disse coisinhas bonitinhas, mas não, ele advertiu quando advertiu. Ele deu conforto quando deveria confortar, ele curou quando deveria ser curado, mas ele advertiu. Então a gente tem que ter essa ideia de que o mesmo Jesus que cura, que afaga, que sara as nossas feridas, é o mesmo que muitas das vezes vai nos repreender. Essa foi a primeira aplicação. A segunda aplicação foi que viver em adultério é a prova da morte espiritual. Estar morto, não regenerado, não salvo, ele vive desta forma, ele vive junto com as paixões carnais que o apóstolo Paulo vai trabalhar. Então ela tinha necessidade de salvação, de ser salvo. Tanto é fato que Jesus diz: esse que agora tu tens não é o teu marido. Jesus estava admoestando aquela mulher. E a terceira aplicação que eu tirei naquela live foi o seguinte, que a resposta evasiva que ela trouxe, ela disse: eu não tenho marido. Era uma sentença de acusação contra ela mesmo. Ela estava querendo mentir para Deus. Jesus Cristo é Deus. Era o Deus encarnado na frente dela. Ela quis dar uma engambelada, dizer o seguinte: olha, eu não tenho marido. Não, tu tem. Só que ele não está morando contigo. 5 tu já teve. E esse que tu tem hoje não é o teu marido. Então ela quis dar uma mentira para Deus. E aqui deixa bem claro que contra Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo, não tem escapatória. Ele vai te dizer o teu erro. Ele vai mostrar o teu erro. A diferença é que ele vai dizer: arrependa-se e creia em mim. Muitas das vezes a gente mostra os erros, tanto os nossos e das pessoas, e a gente vira as costas para elas. Não, diz para ela: arrependa-se, creia em Jesus Cristo e seja salvo. Então essas foram as 3 aplicações que eu tirei no domingo passado. Vamos fazer a leitura do texto bíblico para a gente já entrar na exposição e não perder muito tempo. João, capítulo 4, a partir do verso 19. Verso 19 diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu-lhe a mulher, há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui a leitura. Pai, por favor, Pai, ajuda-nos, ministra os nossos corações, derrama do Teu Espírito para que a gente venha entender, Pai, para que a gente venha buscar e que a gente venha aplicar de forma correta o texto, de uma forma que as nossas vidas venham ser edificadas e que nós possamos edificar mais vidas através desse texto. Esse é o nosso pedido, é a nossa súplica por iluminação do Espírito, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
O tema da mensagem de hoje é a verdadeira adoração. Aqui, a partir do verso 19 até o verso 30, a gente vai ver a descrição de Jesus mostrando para essa mulher alguns pontos. Que primeiro, a salvação vem dos judeus. Segundo, o local de adoração não importa. Se é no Monte Gerizim ou Gerizim ou em Jerusalém, no Monte Moriá. Não importa o local. A gente vai ver Jesus dizendo para essa mulher que a adoração deve ser em espírito, não no local. Jesus vai quebrar paradigmas religiosos, paradigmas culturais, paradigmas disso, uma suposta adoração que existia no seu tempo. E tudo isso a gente vai ver hoje aqui. Nós começaremos aqui no verso 19. No verso 19 eu quero mostrar uma coisa para vocês. Um reconhecimento. Esta mulher, ela tem um reconhecimento de Jesus Cristo. Mas ainda não é o reconhecimento que ele é Deus, o Filho de Deus. Ela reconhece que Jesus é o que aqui no verso 19? Profeta. Esta mulher, ela não reconheceu Jesus Cristo como o Messias de Israel. Tanto é fato que ela vai dizer versos posteriores que ela sabe que virá o Messias e quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas para ela. Note, essa mulher tinha conhecimento que haveria de vir um Messias. E aqui uma nota muito importante, essa mulher era samaritana. Os samaritanos, eles usavam somente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, escrito por Moisés. Eles não aderiram aos profetas maiores e menores. Então, eles sabiam que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E essa mulher olha assim e diz, esse homem é um profeta semelhante a Moisés, mas não é ainda o Cristo. Tanto é fato que ela podia, pelas repreensões, eu quero mostrar aqui um ponto muito importante, ela vê que Jesus é um profeta. Ela não reconhece ainda ele como Deus. Mas ela poderia ter fechado o coração dela quando Jesus disse para ela, repreendeu ela por conta do adultério dela. Ela poderia ter fechado o coração dela e ter ido embora. E muitas das vezes as pessoas, quando são repreendidas pela palavra de Deus, o que é que elas fazem? Fecham o coração e vão embora. Essa mulher, ela não fechou o coração dela. Essa mulher aqui, ela não levou em conta a repreensão feita de um lado por Jesus Cristo, de um lado, vamos dizer, malvado ou maldoso. Ela levou aquilo como se ele fosse um homem espiritual, um profeta, ele sabe o que eu estou vivendo. Ele sabe o que eu estou vivendo. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui do reconhecimento que essa mulher trouxe aqui no verso 19 é o seguinte, que a repreensão, ela leva ao conhecimento de quem é Jesus Cristo. Aqui nesse caso, ela só reconheceu que Jesus Cristo era um profeta, mas levou a um reconhecimento. Hoje, nos dias de hoje, você traz uma repreensão bíblica a uma pessoa, ela te chama de quê? De tudo, menos de um homem de Deus. E o profeta aqui, que a gente sabe que na verdade é o Filho de Deus, ele está sendo um homem de Deus para levar a palavra a essa mulher. Hoje, se você repreende biblicamente uma pessoa, ela diz que você é um religioso, que você está errado, não julgueis. É o termo mais utilizado pelo evangelicalismo brasileiro. Quando você repreende biblicamente uma pessoa, o que é que ela diz? Não julgueis. Sabe o que é o não julgueis moderno? Deixa eu pecar em paz, faz favor. Deixa eu viver a minha vida aqui tranquila, de pecado. É isso que é o não julgueis de hoje. Biblicamente, toda palavra é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo escreve isso. Toda palavra é inspirada por Deus, apta para ensino, admoestação, consolo. A palavra de Deus, ela serve para ensinar e para admoestar, ou seja, repreender as pessoas. É para isso que serve a palavra de Deus. Ela não é só um consolo. Tem pessoas que gostam da Bíblia somente para abrir em salmos e ler coisinhas bonitinhas. Não, a Bíblia é muito mais do que isso. Ela é a palavra de Deus em todos os sentidos. Não somente para confortar e reconfortar o nosso coração, mas também para nos repreender. Então, muito importante isso. E um terceiro aspecto que eu consigo tirar desse reconhecimento da mulher aqui no verso 19 é o seguinte, ela não conhecia ainda Jesus como Cristo. Tanto é fato que a gente vai ler aqui no final da passagem, que ela vai até a cidade dela, a cidade dos bêbados. Quem se lembra do nome da cidade? Sicar. Isso é uma coisa que eu tinha falado na última exposição. Sicar significa cidade dos bêbados. Ela foi até a cidade dos bêbados trazer os bêbados para Jesus. Vinde ver, eu acho que esse homem é o Cristo, está ali no final do texto que nós lemos. Então ela tinha uma dúvida, ela sabia que Jesus era profeta, mas ela estava com dúvida se ele era o Cristo.
né? Mas ela é um terceiro ponto que eu quis trazer do verso 19. Ela ainda não reconhecia Jesus como Messias. Ok? Prossigamos a leitura. Verso 20 diz o seguinte: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis, em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ela tinha uma dúvida se ele era o Cristo, sabia que ele era um profeta. Mas ela já introduz uma segunda dúvida. Mulher pergunta muito. Mulher gosta de questionar, né? Essa mulher aqui está com dúvida, toda hora dúvida, né? Não sei por que isso aí, é uma coisa que eu vou perguntar quando eu chegar lá em cima. Um título que eu queria colocar aqui no versículo 20 é o seguinte: a dúvida sobre o monte da adoração. Ela queria saber onde é que tinha que adorar. Já que tu és profeta, ensina-nos onde nós temos que adorar. Onde que nós temos que adorar? É no templo lá de Salomão? Ou é nesse monte aqui que nossos pais receberam a lei de Moisés? Aonde que nós devemos adorar? Já que tu és profeta. É uma pergunta ousada, né? Onde que a gente tem que adorar? Qual o local que a gente deve adorar? Vou pegar esse profeta agora. Vou mostrar para ele que ele não sabe tanto. Os samaritanos, tá? Eles adoravam no Monte Gerizim, onde os israelitas, e lembre-se, samaritano é uma mistura de israelita com não israelita, e aí tinha toda aquela briga, os judeus diziam que eles não eram judeus porque ela era uma miscigenação com povos pagãos, e os judeus diziam, não, só nós somos filhos de Abraão, e os samaritanos, porque era um pouco rejeitado, eles foram adorar naquele outro monte onde os israelitas receberam a aliança, conforme está em Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio 11, 29, que eu vou mostrar o local aonde esses samaritanos adoravam. Deuteronômio 11, 29. Deuteronômio 11, 29. Aqui, eles estão recebendo as bênçãos da aliança e as maldições que compunham a aliança mosaica / palestiniana. Era uma aliança condicional, onde Deus regia o povo por meio daquela aliança. Se eles obedecessem, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem, eles seriam amaldiçoados. Era bem assim mesmo, amaldiçoado mesmo. E a gente tem uma lista enorme em Deuteronômio 28, se você quiser ler na sua casa depois, uma listinha de bênçãos. Acho que tem uns 15, 16 versículos sobre bênção. E tem mais ou menos uns 35 versículos sobre maldição. Né? Então esse é o cenário que eles estão recebendo. E os samaritanos adoravam nesse monte aqui que eu vou ler para vocês, 11, 29. Quando, porém, o Senhor teu Deus, te introduzir na terra que vais possuí-la, está falando da terra de Canaã que eles estavam adentrando, né? Então pronunciarás as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então é aqui nesse monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, onde eles iam falar sobre as bênçãos de Deus. Então eles adoravam nesse templo. Nesse monte aqui, eles adoravam. Já os judeus eram em Jerusalém. 2 Samuel 7 trata isso. 2 Samuel 7. Eu gosto de mostrar os textos em paralelo, que aí fica mais fácil para uma visualização. 2 Samuel 7. Do verso 5 até o verso 13. É o texto da aliança de Deus com Davi. E o texto diz o seguinte ali no verso 5, capítulo 7, verso 5. Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Deus aqui está falando para Davi: Davi, tu quer fazer uma casa para mim? Eu tenho andado em tendas, em tabernáculos aí no meio desse deserto, né? Quer fazer uma casa para mim? Então tá. Em todo lugar que andei com os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra qualquer das suas tribos, e que a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não edificais uma casa de cedro? Ou seja, Deus está dizendo aqui para Moisés: olha, eu não pedi que edificasse uma casa. Mas olha o que o texto diz aqui no verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te
da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo para onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite em seu lugar e não mais sejais perturbado. E jamais os filhos da perversidade os aflijam como dantes. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, dar-te-ei por descanso de todos os teus inimigos, e também o Senhor te fez saber todos que ele, o Senhor, te fará casa. Verso 12, teus dias se cumprirem, quando teus dias se cumprirem, e descansarem com os teus pais, está falando da morte de Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Está falando de Salomão. Tá? Aqui esse texto está falando de Salomão propriamente dito. Que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este, Salomão, edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono do seu reino. Ou seja, os israelitas, por conta desta aliança que Deus fez com Davi, eles adoravam no monte do templo, onde tinha o templo de Salomão. Então tinha essa rixa, e a mulher aqui ela está com uma dúvida. Onde que a gente deve adorar? Olha o que diz o verso 20 aqui do capítulo 4 de João. Ela diz exatamente, nossos pais adoravam neste monte, Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que é o lugar de adorar. Por quê? Porque o judeu descende de Davi. Davi adorava no templo construído, os judeus, melhor dizendo, adoravam no templo que foi construído por Salomão. Então tinha essa briga. A mulher aqui, ela está com uma dúvida até sincera, ousada, mas sincera. Onde que a gente deve adorar, então, já que tu és profeta? A resposta de Jesus parece um pouco dura para essa mulher. Olha a resposta que Jesus dá. Hoje, se fosse com os evangélicos de hoje, essa mulher ela viraria as costas para Jesus e dizia, não me julgueis, não fale assim comigo. Que os crentes hoje são dodói, tudo que tu fala dói. Uma palavra mais dura dói, tudo dói. Olha o que Jesus diz no verso 21 para esta mulher. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Nenhum dos dois lugares. Vai chegar uma hora que nenhum dos dois lugares. Piorou a situação. É uma resposta dura. Por que piorou? Não respondeu. A dúvida da mulher era em qual dos montes. Jesus diz, não é em nenhum desses. Vai chegar uma hora que não vai ter lugar nenhum para vocês adorar. Não vai ser nesse lugar aí. Não vai ser no Monte Gerizim, nem no Monte do Templo em Jerusalém. Ué, por que isso, Jesus? Para que dificultar as coisas? Manote, o que Jesus quer estabelecer aqui para essa mulher é tirar uma religiosidade, uma adoração local. Sabe aqueles crentes que lá do lado de fora da rua, eles são totalmente, agem como descrentes, aí entram dentro da igreja e ligam o modo crente? Sabe? Lá fora é diferente, aqui dentro é santo, lá fora está muito louco. Né? Jesus está ensinando isso aqui. Jesus está dizendo que pouco importa o local da adoração, nem nesse monte e nem naquele. Por que não importa o local da adoração? Jesus quer introduzir um conceito novo para a época, que é o segundo ponto que eu quero tratar aqui dessa resposta dura no verso 21. Sabe o que Jesus está dizendo? Um segundo ponto. Não é o local que gera adoração, mas quem está adorando. Esse é o princípio da vida cristã. Não é o local, não é a igreja, não é o pastor, não é a placa, não é nada disso. O que faz a pessoa ser uma adoradora verdadeira é que ela entende o que ela é, para que ela foi salva, e porque ela é e foi salva, ela entende que ela deve adorar a Deus em todos os locais. É isso que Jesus está querendo ensinar para a mulher aqui. É isso que Jesus está querendo mostrar. Não é porque tem um templo, porque tem um monte, lá se reúne os supostos crentes e lá, porque lá está todo mundo lá, vai vir Deus, vai cair a nuvem da glória, vai ter relâmpago, chuva, trovões. Não é nada disso. Jesus está ensinando para ela que, sabe aquilo que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que te vê em secreto ele te recompensará. É assim. Sabe por que as pessoas têm medo de ensinar isso? Porque acham que por ensinar isso as pessoas vão querer abandonar a igreja. Sabe por que não ensinam? Porque tem medo.
Porque os crentes verdadeiros, eles não vêm para cá porque aqui é o local onde Deus se manifesta. Eles vêm para cá para ter comunhão, para andar unidos uns com os outros. É por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje não é simplesmente porque Deus se manifesta aqui. Não! A gente está aqui hoje porque nós somos irmãos em Cristo e nós estamos aqui para adorar em Cristo juntos. Só por isso. Esse local aqui não é superior à tua casa. Esse local aqui não é superior à casa do teu irmão que tu vai lá ver ele. É isso que Jesus está ensinando para a mulher aqui. Pergunta, por que nós ministros, e aqui é para nós, uma pergunta para nós que pregamos, por que nós ministros nós não ensinamos isso? Porque nós temos medo e não ensinamos a Bíblia para as pessoas. Para que as pessoas venham aqui, se fortifiquem cada vez mais, não porque aqui é um local especial, não. É porque aqui nós nos ajudamos, nós nos amamos em Cristo, nós adoramos junto em Cristo. É isso que é ser igreja. Ser igreja não é estar num templo de pedra e todo mundo cantando glória a Deus e aleluia. Não. Isso faz parte. Mas ser cristão e ser igreja de Jesus Cristo é estar aqui junto adorando e lá fora também junto e adorando. É isso que Jesus está ensinando para a mulher. Ok? Por que Jesus está ensinando isso? Muito simples. Porque não é o local que gera a adoração, mas o próprio adorador que gera essa adoração a Deus. E um terceiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês, dessa resposta dura que Jesus dá para a mulher aqui no 21, é o seguinte: até o templo dos judeus, foi destruído em 70 depois de Cristo. Todo mundo sabe disso, que o templo dos judeus, hoje os judeus não têm templo. Eles adoram em pequenas sinagogas. Eles estão ainda lutando para tentar reconstruir o terceiro templo lá no Monte do Templo. Lá eles não conseguem porque existe uma mesquita, o Domo da Rocha, tem uma mesquita messiânica, tem uma mesquita judaica no Monte do Templo. Aí a gente sabe, né, que o anticristo vai fazer um acordo de paz e eles vão conseguir aquele local e construir o templo ali. A gente sabe disso. Tá? Mas então, se eles não têm o templo e foi destruído em 70 depois de Cristo, é mais uma prova de que não importa o local. Você deve adorar aonde você estiver. Onde a gente estiver, a gente deve estar adorando Deus. É isso que Jesus quer ensinar para a mulher aqui. Vamos para o verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Se deixar as nossas expectativas, que as nossas adorações serão melhor ouvidas por causa de um local, adorar sem conhecer a Deus é muito pior. Note, essa mulher ela tinha dois defeitos. Ela cria que um local era o local especial para adoração. Jesus já disse que ela está errada. E agora ela tem um segundo erro, que Jesus mostra aqui. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Sabe o que Jesus está dizendo? Tua adoração é vã e tu não conhece Deus. É isso que Jesus está dizendo para a mulher. Literalmente é isso que Jesus está dizendo para a mulher. Olha, o local não importa, é só um local. E tu não conhece aquele que tu está adorando nesse local. Imagine Jesus dizer para nós crentes hoje o seguinte: eu não mandei tu adorar nesse local. E pior, tu nem me conhece. É isso que Jesus está dizendo para a mulher aqui, ao vivo e a cores, na lata dela. Sem mandar afago nenhum. Ele está dizendo isso literalmente. Ele está dizendo para a mulher: tu está adorando no lugar errado e não conhece o Deus que tu está supostamente adorando no lugar errado. Ou seja, tudo que tu faz é nulo. Sabe aquela expressão nulidade? É isso. É isso. Local nulo, adoração nula, não conhece o Deus que está adorando. Isso é duro de ouvir. Por isso que eu disse que o Jesus que é pregado na maioria das igrejas é um Jesus cor-de-rosa, que não é o verdadeiro. Jesus verdadeiro é de um estor. Ele falou a verdade dura na cara das pessoas. Ele falou a verdade dura. E eu olho para esse texto e eu fico chocado em ver pessoas achando que Jesus era um hippie, paz e amor. Não. Jesus falou verdades duras da gente ouvir. Então, se o local não importa, importa que a gente conheça a Deus. Esse é um ponto importante aqui no verso 22. Se o local não importa, conheçam a Deus. Porque se tu não conhecer a Deus, tu não está adorando a Deus.
É uma coisa lógica e simples. O princípio da lógica. O local não importa. Se não importa o local, importa eu conhecer esse Deus. Esse Deus é revelado nas Sagradas Escrituras por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Queira conhecer esse Deus que Jesus está dizendo aqui? Conheça Cristo Jesus. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Outro ponto que eu queria trazer aqui no verso 22 é que os judeus conheciam o Deus da Bíblia. Mas note, mesmo eles conhecendo o Deus da Bíblia, muitos eram incrédulos. Então note, não basta somente conhecer intelectualmente. Conhecer intelectualmente que existe um Deus nos céus, que Jesus Cristo é o Filho dele, não é garantia de salvação. Os judeus conheciam a Deus, os judeus sabiam que haveria de vir o Messias, e o Messias veio no meio do nariz deles e a maioria não creu. Nota de rodapé importante. Conhecer intelectualmente a Deus não significa que nós somos salvos. Pensemos nisso, porque isso é importante. Sabe aquela palavrinha que Jó disse, antes eu te conhecia só de falar? Hoje não. Só de ouvir eu te conhecia, mas hoje não. Hoje eu te conheço de verdade. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Isso deve acontecer na minha e na tua vida. Na nossa vida deve acontecer isso. E um terceiro aspecto que eu quero trazer aqui é que Jesus diz que dos judeus vem a salvação. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é da tua etnia, mulher, que vai vir judeu. Jesus quebrou a adoração no monte que ela tinha. Jesus quebrou a adoração que disse para ela que ela não conhecia Deus. E ela quebrou, inclusive, Jesus quebrou, inclusive, a linhagem dessa mulher. Ele disse o seguinte, a salvação vem dos judeus, não dos samaritanos. Vem dos judeus. Portanto, a linhagem da onde vem o Messias é dos judeus, não é da tua. Tu está completamente errada. Tu está completamente errada no conceito de um local de adoração. Tu está completamente errada no conceito de não conhecer a Deus. E tu está completamente errada no conceito da etnia de onde veio o Messias. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Tu não sabe nada, tu está do jeito errado. E nesse caminho tu vai para o inferno se tu não crer em mim. Literalmente é isso que Jesus está dizendo para a mulher. A salvação vem dos judeus. Vamos para Romanos 9. Romanos 9. Texto que eu gosto muito, inclusive. Romanos 9. Fala sobre eleição. Coisa que também não é pregada hoje. Romanos 9, do 4 ao 5. Olha o que o texto diz. Paulo está falando sobre a incredulidade dos judeus. E olha que o apóstolo Paulo diz. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles, dos judeus, descendem os patriarcas e também descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que dos israelitas são a adoção, a glória, as alianças, a legislação que é a lei, o culto, as promessas, deles descendem os patriarcas, está falando de Abraão, Isaque e Jacó, e deles descendem o Cristo segundo a carne. Essa mulher estava completamente errada em todos os aspectos. Vivia numa vida de adultério, adorava num local, achava que o local era o lugar que ia fazer ela mais adoradora que os outros. Ela não conhecia Deus. E pior, os judeus os Messias não descendiam da linhagem dela, que ela achava que era a linhagem correta, os samaritanos. Jesus está dizendo para essa mulher, tu estás completamente equivocada em todos os aspectos. Ela não deu uma dentro até agora. Nada. Tudo errado. Vamos ao verso de número 23. E aqui Jesus começa a mudar um pouco o foco da fala. Jesus aqui ele não começa mais a apontar os erros da mulher, ele começa agora a mostrar o que é uma verdadeira adoração. E isso é muito importante nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem uma restrição. Tem muita gente que, inclusive, tem restrições contra cultos online. Culto online é uma coisa muito artificial. Por quê?
Tu não tem capacidade de ler tua Bíblia em casa? De cultuar a Deus na tua casa? Tu acha que é na igreja? Note, muitas das pessoas caem no erro dessa mulher. Caem no erro da mulher, achando que é um local específico onde Deus vai revelar a glória dele. Não. Revela a glória dele em todos os locais. Vamos ver o verso de número 23, onde Jesus fala sobre a verdadeira adoração. Mas vem a hora e já chegou. Olha o que Jesus está dizendo. Vem a hora e já chegou. Ou seja, virá um tempo e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A categoria em que Deus se agrada é os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso significa que reunir-se como igreja no local é errado? Não. Ele está dizendo que a adoração não é por causa do local, é por causa do adorador, como eu falei assim. É aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tu pode estar na tua casa achando que está adorando a Deus e não está adorando a Deus, porque você não adora em espírito e em verdade. Também você pode estar numa igreja com 500 pessoas dentro e tu pode não estar adorando a Deus em espírito e em verdade. As duas coisas são verdadeiras. Jesus aqui não está ensinando as pessoas virarem desigrejadas. Jesus está ensinando o conceito verdadeiro de uma verdadeira adoração. É isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto. E eu quero ensinar duas coisas, duas verdades fundamentais desse versículo aqui. A primeira delas, a verdadeira adoração é pelo Espírito. Por que pelo Espírito? Eu não entendo. Significa que o meu espírito se conecta com o Espírito Santo que está selado em mim porque eu sou crente. O apóstolo Paulo fala isso à igreja de Éfeso. Vós foste selado com o Espírito Santo a promessa. O meu espírito se conecta com o Espírito de Deus que está selado em mim. E a partir dali a minha adoração é verdadeira. Deus é em espírito, logo temos que adorá-lo em espírito. Não significa que é num local específico. E não significa que é tu sozinho, num monte, achando que nem tem pessoas que são assim, que são praticamente budistas evangélicos. Elas vão para um local, se sentam e ficam lá achando que estão adorando a Deus. Não é porque tu está num local sozinho, num canto lá, que tu está adorando a Deus de forma verdadeira. Muito cuidado. Aglomeração é o termo que estamos usando. Aglomeração dentro da igreja não significa que está adorando em espírito. Assim como tu sozinho num canto, não significa que tu está adorando só em espírito. Então, um segundo aspecto que eu quero mostrar aqui para vocês, estes que adoram em espírito, são estes que o Pai procura. Não está preocupado, o Pai não está preocupado em procurar religioso. Não. Ele não está preocupado em procurar aquele que acha que está adorando o espírito e na verdade não está. O Pai procura verdadeiros adoradores. E quem são esses verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que espírito? Através do meu espírito, conectado com o Espírito Santo à promessa. O Consolador. Então, o que o versículo está ensinando? Está ensinando que a verdadeira adoração é pelo Espírito, primeiro. Segunda, verdade. Estes adoradores é que o Pai procura. O Pai não procura religioso. O Pai não quer religioso. Pelo contrário, ele detesta religioso. O Pai sempre detestou religioso. Ele detestou a maioria dos judeus. Quantas críticas Jesus fez aos fariseus e aos saduceus? João Batista chamava eles de raça de víboras. Olha que coisa linda esse adjetivo. Raça de víboras. Era assim. O Pai detesta essas pessoas. E ele manda pessoas para chamar elas de exatamente disso, raça de víboras. Quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? É isso que João Batista falava. Verso de número 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eis uma verdade muito grande aqui que não é ensinada. Tá, Daniel, tu falou que Deus é espírito e que nós temos que adorar no espírito. Mas o que é adoração? Adoração no espírito. Ninguém me ensinou isso. E isso daí provavelmente seja uma dúvida que a maioria dos crentes tem e não fazem. O Daniel vai ensinar hoje. Primeiro, adoração espírito não é com uma aparência externa. O que é aparência externa? Aquilo que os fariseus faziam. Lembra que Jesus falou para os fariseus o seguinte, olha, vocês limpam o exterior do copo,
ou do prato, e dentro está sujo. O que Jesus estava dizendo? Vocês aparentam ser santos, mas dentro de vocês tem podridão. Então o que é adorar o Espírito? Não é adorar em aparência. Sabe aquela pessoa que levanta os braços no meio da igreja e fica, Senhor, Senhor. Eu tenho grande dificuldade de ver pessoas assim como verdadeiros adoradores. Geralmente quem quer aparecer muito e mostrar-se muito santo em detrimento aos outros, realmente é o que está mais sujo. E geralmente ele não adora a Deus em espírito e em verdade. Eu tenho sempre o pé atrás com esse tipo de pessoa. Não sei se vocês notaram o quanto eu sou comedido nessas questões de adoração, oração, louvar a Deus. Eu sou um cara muito centrado. Eu tenho muito medo de virar um religioso. Aquele que ora, Deus, sabe aquela parábola do fariseu publicano? Senhor, graças eu te dou como eu não sou este aqui, como este pecador aqui. Hoje dentro da igreja a gente vê isso. Então o que é adorar um espírito? É adorar sem ou não levando em conta aparências externas. Sabe aquelas pessoas que querem externar muita santidade? É porque dentro está sujo. Elas não têm nada dentro, então tem que botar para fora. Tem que aparecer por fora. É por isso que elas fazem isso. Não estou dizendo que é errado, que pode ter crente verdadeiro que faz isso. Mas a grande maioria, eu não vou dar 100%, eu vou dar 90%. 90% está podre por dentro. 90% está podre por dentro. Falo isso sem medo de pecar. Pode ter certeza. E reparem muito bem agora, quando vocês forem nas suas igrejas locais depois, esse tipo de pessoa. Reparem muito bem. E depois a gente conversa para ver se o Dander está certo ou errado. Tá? Essa é uma tese que eu tenho muito comprovada. Vocês riem, né? Eu tomo paulada por causa que eu falo isso. Outro ponto importante, não é o local. Não é o local. O local também, a aparência do local, não revela e não prova que você está adorando em espírito e em verdade. Não prova. Pode ter 200 pessoas aqui e ninguém adorando em espírito e em verdade. Tu pode estar sozinho na tua casa e não estar também em espírito e em verdade. E daí? Como é que a gente baliza? É o que Jesus ensina aqui. Deus é espírito. Logo, a adoração deve ser com o Espírito. Meu espírito conectado com o Espírito Santo, isso faz com que a minha adoração seja verdadeira. Ai, Daniel, mas eu não consigo saber o que é isso, essa coisa de espírito. Muito cuidado. Quando a gente não entende o que é o Espírito Santo e o que ele veio fazer em nós temos um problema. Nós temos um problema. E as pessoas acham que o Espírito Santo é uma energia que vai te capacitar para te falar em língua, sair rolando, pulando, profetizando. Não, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo ele é o consolador. Ele vai te guiar para a verdade. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que fala a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade está em Cristo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio da palavra de Cristo. Por que a maioria das pessoas não adoram Espírito em verdade? Porque elas não têm Cristo. Isso é um problema para a igreja. E quando eu digo para a igreja, não a nossa, a brasileira como um todo. Conceitos como esse não são ensinados mais nos púlpitos. As pessoas deixaram de ensinar isso. E eu fico abobado porque eu olho para a Bíblia e eu só vejo isso. Só vejo Jesus ensinando isso. Os apóstolos ensinaram isso. Os profetas no Antigo Testamento ensinaram isso. E ninguém viu. Ninguém fala. Então, meus amados, a verdadeira adoração é no Espírito. Vamos ao verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A mulher não entendeu que Jesus está dizendo que ele é o Cristo. A mulher está achando que ele é só um profeta que está falando da parte de Deus, mas não o Messias. Ela está, e aqui eu quero mostrar para vocês, o título desse versículo aqui, se eu tivesse que colocar, é o seguinte: na espera do Messias. Mas o Messias está na cara dela. Veja como o religioso, ele tem um local, ela tinha um local. Veja que um religioso, ele
Ele não conhece a Deus. Jesus disse para ela que ela não conhecia Deus. E o religioso não adora a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque eles ainda estão esperando o Messias. E os judeus hoje, a grande maioria, eles estão esperando o Messias. Eles são religiosos. Quem não crê em Jesus Cristo hoje está na mesma condição daqueles religiosos judeus e na mesma condição dessa mulher aqui. Está na espera e Jesus está na frente dela. Eu tiro 2 pontos aqui desse versículo. A mulher não viu que Jesus estava ali, o Messias estava ali. Ela não viu. Ela não se deu conta. Ela achando que Jesus era mais um profeta, mais um Moisés. Não, Jesus é mais do que isso. Ele é aquele que morreu na cruz para perdoar os pecados. Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus. E um segundo ponto. Ela sabia que o Messias, que o Cristo, ensinaria e guiaria o seu povo. Note, ela tinha intelectualidade acerca do ministério do Messias. Mas ela não reconheceu o ministério do Messias na frente dos olhos. Por isso que eu disse que saber intelectualmente que existe um Deus e saber intelectualmente que existe Jesus Cristo não resolve o problema. Resolve o problema ter fé na obra de Jesus Cristo e saber quem é Jesus Cristo. Só saber é uma parte. Se tu não tens fé, tu estás na mesma condição desta mulher aqui. Separada de Deus. Incrédulo. E se viesse a morrer depois disso, estaria no inferno. Porque não creu. A Escritura diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Ponto. Como é que nós somos salvos? Pela graça mediante a fé. Se não termos graça, a graça de Deus e a fé, e essa fé em Jesus Cristo, acabou. Game over. Verso de número 26. O texto diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Jesus declarou abertamente para esta mulher uma coisa. E aqui eu quero trazer para vocês um título do verso 27. Uma revelação bombástica. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher aqui? Poucas vezes ele fez isso, inclusive. Ele disse na cara da mulher, eu sou quem? O Cristo. Eu que estou aqui contigo, eu sou o Messias. Já parou para pensar o Messias se revelar para nós pessoalmente, como se revelou para essa mulher aqui? E a criatura teve dúvida, porque ela foi chamar os amigos da cidade lá, para ir até lá onde Jesus está, para ver se era realmente o Messias. Teve dúvida. Olha o ponto da cegueira humana, ser humano natural, caído, morto em pecado. Jesus Cristo na frente dela, e ela vai ainda ter que ir lá chamar o pessoal para vir, vem cá, confere comigo, porque só meus olhos não conseguiram ver. Uma revelação bombástica. E a revelação é, eu sou. Eu estou aqui. Em João 6,35, nós temos na Bíblia alguns textos que Jesus diz, eu sou. Ele diz isso, se eu não me engano, por 7 vezes. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, quando diz eu sou, ele está dizendo literalmente, eu sou o Messias. Eu sou filho de Deus. Eu sou o Deus encarnado. Jesus disse isso em João 6,35, em João 8,12, em João 10, do 7 ao 9, em João 10, do 11 ao 14, em João 11,25, em João 14,6. Jesus disse isso em João 15, do 1 até o 5. Todos esses textos aqui que eu citei, Jesus está dizendo eu sou o Messias. Jesus se revelou para aquela mulher. Como poucas vezes já havia sido feito, eu acho que é a primeira vez, se eu não me engano até aqui, que ele fala, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador do mundo. Ele não vai vir, ele já veio, ele está aqui. E quando ele vir pela segunda vez, não vai ser para salvar, vai ser para julgar. É isso que Jesus está dizendo para a mulher. E olha o que diz o verso de número 28. Nós temos aqui no 27, na verdade, nós temos uma ruptura do clímax. Aqui é o clímax da passagem, né? Jesus se revelando para a mulher dizendo, eu sou o Cristo. Aí chega os atribulados. Olha o que diz o verso 27. Neste ponto, ou seja, quando Jesus disse para a mulher, eu sou,
Sabe aquela cena do filme, assim, quando se revela, aparece o Salvador ali, um bonzinho chegando para salvar a pessoa que está passando pela dificuldade no filme, aí chega o vilão, o malvadão. Chega as pessoas para atrapalhar o cenário. Chegou aqui. Olha quem chegou. Neste ponto chegaram os seus discípulos. Admiraram-se que estava falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Eles chegaram, eu fico imaginando a cena, todos, né, com um leve sorriso amarelo, os 12, todos chegando ali, Jesus está falando com a mulher. Lembre-se, na cultura da época, falar com a mulher já era equivocado. Uma mulher samaritana era uma sentença de ser apedrejado, inclusive. Uma mulher samaritana, judeu e samaritano já não se dava certo, homem com homem. Imagina um judeu, homem, falando com a mulher samaritana. Era o fim da picada. Os religiosos iam se rolar no chão de raiva. Eu quero mostrar aqui para vocês 2 pontos aqui. Os discípulos ficaram surpresos. Ficaram surpresos. Por quê? Tipo assim, ó, é basicamente o seguinte. Jesus, por que está falando com essa mulher samaritana? Tu sabe quem ela é? Ela é uma idólatra. Ela não faz parte do povo da aliança. Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles ficaram surpresos. E não somente isso. Eles ficaram surpresos, mas ninguém ousou, como diz o verso aqui. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que fala com elas. Eles ficaram admirados, mas não ousaram questionar Jesus Cristo. Eles não ousaram questionar a autoridade de Jesus Cristo. Eles sabiam quem era Jesus Cristo. Eles ficaram admirados. É basicamente o seguinte, sabe aquele pastor que tu admira, aquele homem de Deus que prega a palavra de Deus? Ele está no meio de um povo idólatra que se prostitui, falando das coisas de Deus, conversando das coisas de Deus com eles, e tu chega e fica espantado. Esse é o cenário que nós temos aqui. E hoje, se a gente vê uma pessoa, um homem de Deus, nesses locais com pessoas que não são de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é um sentimento de julgamento. O que é que ele está fazendo ali nesse meio desses incrédulos? Ele deve estar fazendo alguma coisa de errado. É exatamente aquilo que os discípulos poderiam estar pensando de Jesus. Mas ninguém ousou interrogá-lo, questionar. Por que tu está fazendo isso? Isso mostra que Jesus era a autoridade no local. E eu quero dizer uma coisa para nós aqui. Jesus é a autoridade. Não ouse questionar os caminhos de Jesus. Não ouse. Ele salva quem Ele quer. Ele se revela a quem Ele quer. E da forma como Ele quer. Não da forma como os religiosos acham. Vamos ao verso 28. 28 diz: Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Aqui, nesse exato momento, quando chegam os discípulos, a mulher faz uma coisa impressionante que passa muitas das vezes despercebido. Os efeitos da pregação do Evangelho. Jesus pregou o Evangelho para essa mulher, se revelou para ela. Ele é o Evangelho, Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus. Ele se revelou àquela mulher. E 2 coisas acontecem quando Jesus Cristo se revela a alguém. Primeira delas, passa despercebido. Essa mulher, ela deixou o seu cântaro. Se a gente for para os textos, os versículos posteriores, ela estava com o cântaro, né, para pegar a água, e ela disse para Jesus: olha, Jesus, me dá essa água que tu tem para que eu nunca mais volte aqui. Quando a mulher deixa o cântaro, ela está dizendo: eu não quero mais essa água desse poço. Tu tem uma coisa melhor para me dar. Só que antes eu vou ter que tirar a prova dos 9, eu vou trazer meus amigos, os homens aqui da cidade, para ver isso. Primeira coisa que eu vejo quando o Evangelho é pregado, a gente abandona as coisas naturais. O cântaro, aquilo que era essencial para a mulher, aquela água ali que estava no poço de Jacó, que era essencial, já não virou mais tão essencial. Ao ponto de ela deixar o cântaro ali e sair correndo lá na cidade para trazer esses homens até Jesus. Primeiro efeito da pregação do Evangelho é esse: abandonar coisas naturais. Um segundo efeito,
ela foi espalhar o nome de Jesus Cristo na cidade. Note, ainda ela não tinha certeza se Jesus era o Messias, mas ela já foi falar daquele homem. Muitas das vezes os crentes não falam de Jesus Cristo. Os crentes não falam. Essa mulher aqui nem crente ainda era, viera a ser depois, mas enfim, ela nem crente era e já estava espalhando o nome de Jesus Cristo na cidade. Ela saiu correndo, desesperada. Vou lá na minha cidade falar desse homem. São os dois aspectos que eu vejo aqui nesse versículo. Primeiro, abandonar as coisas naturais. Segundo, ela sai falando daquilo que ela viu. Ela viu Cristo. E ela vai espalhar essa notícia. Verso de número 29. E ela vai fazer um convite seguinte, no 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Uma dúvida. Vem e veja. Venham aqui e me ajudem. Sabe o que a mulher está dizendo? Eu já estou quase crendo, mas me ajudem a tirar essa prova. Verso 29 traz dois aspectos importantes. Ela trouxe pessoas porque Jesus falou tudo quanto ela tinha ou estava vivendo. O que Jesus falou que ela estava vivendo? Adultério, uma falsa adoração, não conhecia Deus, que a verdadeira adoração era em espírito e em verdade. Jesus disse inúmeras coisas que ela fazia, e por causa dessas coisas que Jesus fazia, ela foi e disse, vinde e veja. As pessoas hoje, quando são chamadas e são revelados através da palavra de Deus os segredos e os erros dessa pessoa e são confrontadas pelo Evangelho, o que essas pessoas fazem? Elas fecham o coração delas, ou elas vão lá e dizem, vamos lá comigo que eu quero ver se isso aí provém de Deus. É isso que a mulher está fazendo aqui. Ela está indo lá, juntando mais incrédulo para trazer para a volta de Jesus Cristo, para que eles ajudem e testemunhem daquilo que está acontecendo, que Jesus Cristo é o Messias. Essa mulher poderia, e foi uma das primeiras coisas que eu falei no sermão hoje, que ela poderia fechar o seu coração e ir embora. Ela abriu o seu coração, mesmo tomando admoestações severas e duras de Jesus Cristo. E aqui está a diferença. Até os incrédulos de antes são melhores que os de hoje. O incrédulo de hoje, tu descrê em Jesus Cristo, tu está vivendo em práticas equivocadas. O que ele faz? Vira as costas e vai embora e ainda te xinga ainda. Até os incrédulos eram melhores. A depravação do homem parece que aumenta cada dia mais. E um segundo aspecto aqui, vamos tirar a prova dos 9? Vamos ver se Jesus Cristo é o Cristo? Vamos ver se esse homem é o Cristo? Ela diz, vim e vede. Me ajudem a olhar. E termina no verso 30, dizendo o seguinte, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, essa mulher conseguiu trazer pessoas para ver o Cristo. Todos a seguiram. Todos vieram com ela. Vamos ver se esse homem é o verdadeiro Cristo. Meus irmãos, a partir da exposição de hoje, eu consegui tirar 3 aplicações para nós encerrarmos aqui. A primeira aplicação delas, quem é Cristo para você? Somente um profeta? Ou é o Filho de Deus? Aquele que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Quem é o Cristo para nós? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Só um profeta? Quem é? Quem é este homem? Essa é a primeira aplicação em modo de pergunta. Eu gosto sempre de fazer alguma pergunta reflexiva para a gente ficar com isso na mente. A segunda aplicação é a seguinte. Não existe um local específico religioso, consagrado e hiper, mega, ultra santo. A adoração é em espírito. Jesus ensinou isso. Jesus não está fabricando uma religião. Jesus nunca estabeleceu religião alguma. Então, muito cuidado se a gente acha que é só num local específico, seja na nossa casa ou só na igreja. É ali onde se manifesta a glória de Deus. Muito cuidado com isso. Esse é um princípio equivocado.
Não é o local, mas sim os adoradores. Tem um jargão no meio gospel que, por incrível que pareça, é verdade. Não é o local que faz a adoração, mas o verdadeiro adorador que faz a adoração. Isso é uma verdade. E nisso o meio gospel está certo. Uma terceira aplicação. Adorar o que não conhecemos, como essa mulher não conhecia o Deus, é simplesmente uma mera religiosidade. Adorar o que não conhecemos é uma religiosidade. Isso é perigoso, sabe por quê? Porque nós estamos fabricando inúmeros religiosos no meio da religião, da, abre aspas, religião evangélica. Nós não estimulamos as pessoas a adorarem a Deus da forma correta, do jeito correto e do jeito que Ele quer, que é em espírito e em verdade. Nós muitas das vezes botamos cabresto nas pessoas dizendo é só aqui na igreja que acontecem as coisas. Não. Não sejamos hipócritas. Não sejamos religiosos modernos. Deus se manifesta onde Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer, com quem Ele quer. Foi assim com Cristo aqui com essa mulher. A gente está aqui na igreja por outro propósito, para adorar em comunhão uns com os outros. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente se reúne como igreja. É para isso. Não é porque é só aqui. É porque aqui nós estamos com os nossos irmãos, adorando ao Deus verdadeiro, da forma verdadeira como Ele quer, em espírito e em verdade. Ok? Essas são as 3 aplicações. Fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por mais um domingo, pela oportunidade de estarmos de portas abertas nesse dia, Pai, adorando e louvando Teu santo nome e aprendendo mais da Tua palavra. Proporciona-nos, Pai, mais tempo como esse, mais palavras como essa, que vem de encontro, Pai, ao que nós estamos vivenciando literalmente nesses dias. Muito obrigado por falar e a Tua palavra ser viva e verdadeira e trabalhar em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a não sermos religiosos, Pai, que achamos porque estamos num templo, somos mais santos e temos uma verdadeira adoração aqui dentro. Pai, ajuda-nos os religiosos que não vão aos templos e que acham que somente na sua casa, isolado do convívio dos irmãos, também estão achando que estão adorando verdadeiramente, mas não estão. Ajuda todo o teu povo, Pai, ministra os corações e guia-nos a toda a verdade, porque é isso que o teu Espírito Santo faz. Ele guia os crentes a toda a verdade. Por isso nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.